Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube, a este vídeo que nós vamos resolver a prova do Barro Branco do ano de 2018. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Amanda Everardo e eu sou professora de matemática. Aqui no canal eu posto vídeos de teoria, de resolução de exercícios, faço um trabalho específico para alunos que vão prestar prova de curso técnico e com este vídeo eu começo também aqui no canal um projeto para pessoas que vão prestar concursos na área militar. Seja muito bem-vindo, o seu comentário é muito importante depois que você assistir esse vídeo para que eu possa melhorar a qualidade das próximas gravações, beleza? Vamos começar. Os enunciados eles vão aparecer na tela, você pode pausar o vídeo, tentar resolver sozinho ou sozinha essa questão e depois você solta o play e continua assistindo a resolução comentada, beleza? Enunciado na tela. A tabela apresenta o número de tiros que uma pessoa deu nos 5 dias que treinou em um clube de tiros. Então, tem aí a tabela com os dias da semana e a quantidade de tiros. Segunda-feira, 42, terça-feira, 43, quarta-feira, 38, quinta-feira, 35, sexta-feira, 42 tiros. Naquela semana, a média aritmética diária de tiros que essa pessoa deu nesse clube foi... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Eu não sei se ao ler o enunciado você já entendeu de cara o que o enunciado perguntava, mas esse é um exercício que pergunta a média, e nesse caso, média aritmética. E aí você tem que lembrar da definição de média. Então a gente vai somar aqui os números dados e dividir pela quantidade de elementos considerados. Então, tem aluno que erra esse tipo de questão porque quando estudou de repente lá na escola, estudou exercícios em que calculava a média de 2 pessoas, da idade de 2 pessoas, da altura de 2 pessoas, enfim. Então acha que média é sempre dividir por 2. Ah, é só somar e dividir por 2. Não é. É somar os números dados e dividir pela quantidade de números considerados. Então, nesse caso, a gente está considerando quantos dias da semana? 5 dias. E é por isso que a gente vai somar os números da tabela. Então, eu já coloquei aqui 42 mais 43 mais 38 mais 35 mais 42 e vou dividir por 5 dias da semana. Então, você pode somar de uma maneira que for mais conveniente para você. Você pode somar de 2 em 2 ou de números que forem mais fáceis para você fazer de cabeça o cálculo. Então eu somei aqui de 2 em 2, cheguei nos números 85, 80 e 35, continuei somando, ou você faz uma adição com todos eles de uma vez só, não importa, faça da maneira que for mais fácil para você. E aí somando 165 com 35 vai dar 200, 200 dividido por 5 dá 40, e sim, tem essa alternativa. A resposta correta, a média é de 40 dias, de 40 tiros por dia. Beleza? Vamos para a próxima questão, enunciado na tela. Sobre um mapa de uma região, foi aplicado um sistema de coordenadas cartesianas, em que cada segmento de medida unitária nesse sistema correspondia a 1,5 km real. E nesse sistema, 2 praças foram identificadas com as coordenadas 1, -3 e 4, 1. A distância real em linha reta em quilômetros entre essas praças é de... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Ele falou que foi colocado um mapa sobre uma região para localizar as ilhas, mas ele não deu um desenho sobre esse cenário. Então, a minha dica para você que de repente não tem muita facilidade com a matemática, que de repente não consegue fazer as contas de cabeça, que você desenhe. E essa dica também vale para quem tem facilidade, porque é muito mais fácil a resolução do exercício quando a gente consegue visualizar o que está acontecendo.
Então, no caso, o que eu fiz? Eu fiz ali um sistema de eixos coordenados, x e y, porque lá na frente ele indica os pontos. Então, é muito importante você lembrar de um detalhe, que todo ponto é indicado no mapa, né, ou no caso aqui no plano cartesiano, com uma coordenada, né, ou um par ordenado, né, e duas coordenadas ou um par ordenado. Nesse caso, par porque são dois e ordenado porque respeita a ordem alfabética. Então, isso é muito importante na hora que você vai colocar os pontos no plano cartesiano. Por quê? Porque o primeiro número ele está se referindo ao x, o segundo número ele está se referindo ao eixo y. Então, nesse caso, quando no enunciado ele falou que uma das ilhas ela está localizada numa região representada por 1 menos 3, significa que se a gente pensar no eixo x e y, no eixo x a gente vai deslocar uma unidade na horizontal e no eixo y, 3 unidades na vertical para baixo. Então, é importante você marcar certinho o ponto, 1 menos 3, e a outra ilha aqui foi indicada com as coordenadas 4 e 1, ou seja, no eixo x você vai deslocar para a direita 4 unidades e no eixo y 1 unidade para cima. Então tá, ele quer a distância em linha reta dessas duas ilhas e ele diz assim, que cada uma unidade desse gráfico corresponde a 1,5 km na realidade. Então, o que você vai fazer? Não parece, você talvez nem ia imaginar, porque ele não falou triângulo no enunciado, mas esse é um exercício que você vai usar o Teorema de Pitágoras. E por que eu falo isso? Porque a gente consegue desenhar um triângulo. Por quê? Acontece um deslocamento na horizontal e um outro deslocamento na vertical. Show de bola! Agora, quanto que é essa variação na horizontal? Se o x de uma é 1 e o x da outra ilha é 4, houve uma variação de quantas unidades na horizontal? De 3 unidades. E se o y de uma é 1 e o y da outra é menos 3, acontece uma variação de quantas unidades na vertical? Do 1 para chegar no menos 3, ou vice-versa, do menos 3 para chegar no 1. São 4 unidades. Então, por isso que a gente está falando de um triângulo que é retângulo. Por que retângulo? Porque o eixo x é perpendicular ao eixo y, ou seja, entre eles é formado um ângulo de 90 graus. Então, quando a gente pensa que em uma reta imaginária, ou num caso, num segmento de reta paralela ao eixo y e um outro paralelo ao eixo x, o ângulo formado entre eles é um ângulo de 90 graus. E aí, esse triângulo retângulo de catetos 3 e 4, ele é bem clássico. E muitos alunos já sabem o valor da hipotenusa de cabeça, que a gente diz que é o triângulo 3, 4, 5. E é muito bom você guardar esse número, guardar essa informação, porque a partir desse triângulo, por exemplo, se eu multiplicar todos os lados por 2, ficaria um triângulo 6, 8 e 10, que também é um triângulo, a gente diz, pitagórico, que dá certo o Teorema de Pitágoras. Se você multiplicasse todos os lados por 5, chegaria num novo triângulo, 15, 20 e 25, também é o triângulo pitagórico, e assim por diante. É mais fácil, de repente, de você fazer uma conta de cabeça na hora da prova, você ganha tempo. Então, se você não lembra, não tem problema, o Teorema de Pitágoras é o quadrado da hipotenusa. Hipotenusa sempre é o maior lado do triângulo retângulo, sempre é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, e aí vai ficar hipotenusa elevada ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado 9, 16 mais 9, 25, só que 25 é o valor elevado ao quadrado. Então, quando você tira a raiz quadrada, aqui vai ficar d e a raiz de 25 dá 5, ou seja, são 5 unidades desse plano cartesiano. Só que cada uma unidade corresponde a 1,5 km real.
Legal! Então, quando você multiplica 5 vezes 1,5, vai dar 7,5, ou 7,5 km, o que para nós é a alternativa D, e assim a gente encerra o segundo exercício de matemática da prova de 2018. Conta pra mim, tá fazendo sentido a resolução dos exercícios? Bom, enquanto você comenta, eu vou aqui para o exercício 3 e como eu já disse logo no início do vídeo, é importante você tentar fazer sozinho e depois corrigir comigo, beleza? Enunciado na tela. Em uma estrada, há telefones SOS instalados a cada 3 quilômetros, sendo o primeiro instalado no quilômetro 5. Do quilômetro 21 ao quilômetro 99, o número de telefones instalados nessa estrada é... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. De novo, ele conta uma historinha e tem aluno que já tem uma facilidade um pouco maior com a matemática e já vai direto fazendo conta. Mas para aqueles alunos que, têm dificuldade com a matemática, a minha dica é: tenta fazer um desenho, tenta fazer um diagrama, tenta fazer uma tabela, tenta fazer alguma coisa que faça sentido para você. No caso, para mim, eu fiz esse desenho aqui, eu tracei um segmento de reta e nele eu fui indicando os quilômetros em que vão aparecer esse telefone SOS. Então ele fala que o primeiro é no quilômetro 5 e que depois de 3 em 3 quilômetros. De novo, então 5 mais 3, 8, 8 mais 3, 11 e assim vai continuando. Ele quer saber do quilômetro 21 até o quilômetro 99 quantos telefones vai ter. Então eu sei que o meu limite no final vai ser aqui no 99. Eu não vou fazer também um por um na hora da prova, senão a prova acaba e a gente não terminou a prova. Bom, então eu vou pensar qual será o primeiro quilômetro que vai aparecer um telefone depois do quilômetro 21. Ou será que no quilômetro 21 vai ter telefone? Até o 21, ok, você fazendo no dedo ou você fazendo de cabeça, porque o 5, 8, 11, depois do 11, 14, depois do 14, 17, depois do 17, 20, depois do 20 no quilômetro 23, ou seja, não tem telefone no quilômetro 21, o primeiro telefone vai estar no quilômetro 23. Isso é importante na hora de resolver esse exercício. E a matemática, ela nos permite vários caminhos para resolver um problema, para resolver um determinado exercício. Essa é a maneira que eu escolhi resolver. Pode ser que você tenha tentado fazer antes essa questão e tenha feito de um jeito diferente e também tenha chegado na resposta correta. E tá tudo bem. Olha só, esse é um exercício de sequência, mais especificamente de PA, progressão aritmética, porque vai ter um começo, vai ter um final e acontece uma razão de um termo para o outro. Então, assim, a partir do quilômetro 21, qual é o primeiro quilômetro que vai ter o telefone? A gente acabou de ver que é o quilômetro 23. E depois do quilômetro 23, o quilômetro 26 e depois 29 e assim por diante. Só que aí a gente vai ter que entender qual será o último quilômetro que também vai ter outro telefone. Se é no quilômetro 99 ou se é antes. Se for antes, em qual quilômetro que é? Bom, então tá. Como que você pode encontrar? Como eu já disse, existem várias maneiras, mas como que foi a maneira que eu encontrei quando eu resolvi a primeira vez esse exercício? Eu pensei assim, bom, tem um telefone no quilômetro 5. E o 5, ele é uma unidade antes do 6, que está na tabuada do 3. O 8 é uma unidade antes do 9, que também está na tabuada do 3. O 11 é uma unidade antes do 12, que também está na tabuada do 3. Então, eu percebi que o telefone sempre estaria em algum quilômetro que é uma unidade antes de um número divisor, que é divisível por 3. Bom, o que eu quero dizer? 99. Será que ele é divisível por 3? Para eu descobrir, eu divido por 3. Bom, vai dar quanto? Vai dar 33 a divisão. Ah, então ele é divisível. Significa que vai ter
telefone 1 quilômetro antes dele, ou seja, no quilômetro 98 vai ter o último telefone. Então, por isso que na sequência de quilômetros que tem telefone, quilômetro 23, quilômetro 26, o último para esse exercício vai ser o quilômetro 98. Então, a gente já tem agora tudo que a gente precisa para usar a fórmula da progressão aritmética. E se você não estudou antes progressão aritmética, ou se faz muito tempo e você não lembra, ou se você tem dificuldade com progressão aritmética, aqui no canal já tem uma live somente sobre esse assunto, em que eu resolvi exercícios, eu expliquei a fórmula. Então, depois que terminar esse vídeo, você pode pesquisar aqui no canal progressão aritmética Amanda, e aí o vídeo já vai aparecer para você. Porque a fórmula da progressão aritmética é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Amanda, o que significa isso? Que um termo qualquer dessa sequência vai ser igual o primeiro termo mais a posição em que o termo considerado ocupa menos 1 vezes a razão. Razão é esse número que vai repetindo de um para o outro, né? O número que a gente vai somando para chegar no próximo termo. Então, a razão é 3, porque de 3 em 3 quilômetros. O último telefone vai estar no quilômetro 98, então ele é o meu AN. E o meu primeiro termo é o 23, o primeiro quilômetro. Então, eu substituo esses números na fórmula. Vai ficar 98 igual a 23 mais N menos 1 vezes 3. Vou distribuir o 3, vai ficar 3 vezes N, 3N. 3 vezes menos 1, menos 3. Aí eu vou somar, no caso, subtrair 23 menos 3, que dá 20. Passo 20 subtraindo, isso é uma equação do primeiro grau. 98 menos 20 que chegou vai dar 78. E o 3N igual a 78, qual é o número que vezes 3 dá 78? Você passa dividindo, 78 dividido por 3 dá 26. Ou seja, existem 26 telefones do quilômetro 21 até o quilômetro 99, que é o que foi perguntado no enunciado, o que para nós é a alternativa D. E aí, fez sentido a resolução desse exercício para você? Me conta aqui embaixo nos comentários. E enquanto você está comentando, eu vou passar aqui para o próximo exercício, que é o exercício 64, e vamos lá, enunciado na tela. Um comerciante vende todos os seus produtos com acréscimo de 50% sobre o valor de custo. Certo dia, ele fez uma promoção em todos os produtos que vende, concedendo desconto de 10% sobre o preço normal de venda. Nesse dia, esse comerciante vendeu cada unidade de um de seus produtos pelo preço promocional de R$ 27. Sendo assim, o valor unitário de custo desse produto foi... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício, que é um exercício de porcentagem e não só porcentagem, é um exercício que vai ter o quê? Acréscimo e desconto, um aumento e uma redução. E aqui no canal eu também já tenho vídeos específicos sobre aumento e redução percentual. Então também, se você quiser estudar um pouquinho mais desse assunto, é só ir lá na aba do pesquisar do canal e digita aumento percentual Amanda ou redução, desconto percentual Amanda, que o vídeo já vai aparecer para você. Ele está na playlist de dicas preciosas. Essa dica é preciosa. Bom, então olha só. Existe um valor de venda e ele diz no enunciado que o valor de venda, ele tem o acréscimo de 50% do valor de custo. Então, por exemplo, ele comprou por R$10. Quanto que é 50% de R$10? São R$5. Então, 10 mais 5, ele vende por R$15. Se custasse R$50, quanto que é a metade de R$50? R$25. Então, na hora de vender, ele venderia por R$75 o produto. Faz sentido? E aí, o que eu fiz para resolver esse exercício?
como a gente não tem o valor de custo, seria muito mais fácil se tivesse, eu escrevi uma equação que represente essa situação. Então, eu escrevi assim, o valor de venda, V, é igual o valor de custo, C, mais 50% do valor de custo. E 50% do valor de custo, a gente vai fazer 50% vezes C. Só que esse 50%, ele tem uma fração correspondente. Qual fração que é? É uma fração centesimal, 50 sobre 100. Ou eu posso pensar no número decimal correspondente. E aqui eu sei que tem alunos que não gostam de fração, eu sei que tem alunos que não gostam de números decimais, mas, enfim, eles também existem, pode parecer que não, mas é para nos ajudar. Então, aqui eu transformei a porcentagem em número decimal. Como que eu faço essa transformação? 50% é a mesma coisa que 50 centésimos. Eu simplifico um zero do numerador com um zero do denominador, dá 5 décimos. Qual é o número decimal 5 décimos? É o 0,5. Então, 1 inteiro mais 0,5 vai dar o quê? 1,5. Como se fosse R$1 mais 50 centavos, 1,5. Ou seja, o preço de venda é 1,5 do preço de compra. Só que ele também falou de um desconto. E de quanto que é esse desconto? É de 10% do valor de venda. Então, a gente tem que também calcular 10% de 1,5. 10% eu tive a mesma linha de raciocínio, eu transformei 10% em um número decimal. Se você não consegue fazer direto, você escreve 10 sobre 100, simplifica um zero do numerador com um zero do denominador, fica 1 sobre 10. 1 décimo. Qual é esse número decimal 1 décimo? É o 0,1. Só que é 0,1 multiplicando 1,5. Bom, 1 vezes 15 daria 15, só que com duas casas decimais, porque tem uma casa decimal nesse primeiro fator e outra casa decimal nesse outro fator aqui. Então, qual é o 1 vezes 15, que dá 15 com duas casas decimais? Para você tentar praticar a multiplicação, o cálculo mental. Vai ficar 15 décimos. O 15 com duas casas decimais é o 15 décimos. Então, tá, o desconto é de 15 décimos. Eu chamei de V de P o valor promocional. Como que a gente pode encontrar através de uma expressão o valor promocional? É o valor de venda tradicional menos o valor do desconto. O valor de venda tradicional é 1,5 do preço de custo. O valor do desconto a gente acabou de ver que é 15 centésimos do valor de compra, do valor de custo. Então, quando a gente tem aqui esses dois termos em função de C, a gente diz que eles são termos semelhantes. Então, por isso a gente pode subtrair 1,5 menos 15 centésimos ou R$1,50 menos 15 centavos. Quanto que dá? Dá 1,35. 1 inteiro e 35 centésimos. Do que? De C. Aí fica fácil de você encontrar a resposta final, porque ele quer saber o preço de custo, sendo que o valor de venda na promoção foi de R$27. Então, eu vou trocar o V de P por 27 e aí vou resolver a equação de primeiro grau. Vai ficar 1,35, 1 inteiro e 35 centésimos, vezes C, igual a 27. Esse 1,35 que está multiplicando vai passar dividindo. Ai, Amanda, mas eu tenho dificuldade com a divisão de números decimais. Você pode estar pensando aí. Então, calma, eu vou te dar uma dica. Toda vez que você precisar fazer uma divisão com números decimais e se você tem dificuldade, você vai transformar o quê? Esse número decimal em um número inteiro. E no caso, esse número decimal que tem duas casas decimais, você vai ter que multiplicar por 100. Por que por 100? Porque ao multiplicar por 100, a vírgula vai deslocar ali duas casas e o 1 inteiro e 35 centésimos passa a ser 135 inteiros. Só que para não alterar o resultado dessa fração, você tem que fazer igual no numerador. Se multiplicou por 100 no denominador, tem que multiplicar por 100 no numerador. 27 vezes 100 dá 2.700. Aí é só você fazer a divisão, 2.700 dividido por 135, que vai dar 20. E eu estou fazendo bem passo a passo, bem devagar as contas, pensando
pensando naqueles alunos que querem prestar o barro branco e que têm dificuldade em matemática. Mas, se essa não for a realidade da maioria dos alunos, eu peço gentilmente, deixa aqui nos comentários, professora, pode fazer mais direto, que a gente está mais preparado e a gente consegue acompanhar um raciocínio mais direto, que eu também posso fazer mais rapidinho, tá bom? E agora, enunciado da tela, exercício 65. Em uma turma com 30 alunos, sendo 13 homens e 17 mulheres, deseja-se escolher aleatoriamente um representante, um vice-representante e um suplente, de modo que esse grupo não seja composto somente por homens e não seja composto somente por mulheres. O número total de possibilidades para fazer essa escolha é igual a... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Ele já deu pistas que é um exercício de análise combinatória, ele quer fazer uma combinação. Quantas possibilidades existem de eu escolher entre todas essas pessoas? É um trio, então nesse caso é um representante, um vice-representante e um suplente, desde que não tenha só homem ou não tenha só mulher. Tem que ter pelo menos um homem ou pelo menos uma mulher. E aí eu digo que a estratégia desse tipo de exercício é tudo menos o que não interessa. Porque calcular o que não nos interessa é mais fácil do que ficar dividindo esse exercício em casos. Por quê? Se você fosse calcular separado, você ia calcular assim, um homem, duas mulheres, dois homens e uma mulher, e tudo homem, tudo mulher, e ver o que pode, o que não pode. Eu acho mais confuso. O que eu acho melhor aqui? A gente calcula o total de possibilidades, independente se é só mulher, só homem ou tudo junto. A gente calcula as possibilidades em que tem só homem e as possibilidades que tem só mulher. Aí a gente faz tudo menos essa parte que é a parte que não interessa, beleza? Lembrando que tem 13 homens e 17 mulheres. Então, qual é o total de possibilidades? Quando a gente soma 13 mais 17 vai dar quanto? Vai dar 30, ou seja, tem 30 pessoas ali. Qual seria o máximo de possibilidades para a gente montar um trio, independente de alguma condição? 30 vezes 29 vezes 28, que seria assim, tem 30 possibilidades para o representante. Ao escolher uma das pessoas, restam 29 possibilidades para o vice-representante, e ao escolher uma segunda possibilidade aqui, porque já escolhi uma, já escolhi duas, vão restar quantas possibilidades? 28 possibilidades para suplente. Então, por isso que a gente vai multiplicar e vai dar quanto? Vai dar 24.360 possibilidades diferentes de se escolher 3 pessoas. Porém, ele não quer as possibilidades que vai ser tudo homem. Então, a gente vai calcular as possibilidades que são apenas de homem. Então, se fosse trios exclusivos de homem, teria 13 possibilidades de homem. Escolhendo um para representante, restariam 12 possibilidades de homem para vice-representante. E escolhendo esse segundo homem, restariam 11 possibilidades para o suplente. E ao multiplicar 13 com 12 com 11 dá 1.716 o quê? Possibilidades em que tem apenas homens. E agora a gente vai calcular as possibilidades em que tem apenas mulher. Então, lembrando que inicialmente 17 mulheres, então ficaria 17 possibilidades para representante, escolheu um, restam 16, escolheu outro, restam 15 possibilidades. E quando você multiplica esses 3 números, vai dar 4.080 possibilidades. Faz sentido esses números? Faz, porque como tem mais mulheres, vai ter mais possibilidades de mulher do que de homem. Então, do total de possibilidades que tem, a gente subtrai 1.716, subtrai o 4.080, o que vai dar um total do que o enunciado quer de 18.564 possibilidades, que para nós é a alternativa E. E aí, fez sentido para você a resolução desse exercício?
E assim, a gente vai encerrar esse primeiro vídeo. Eu dividi a resolução da prova de 2018 em 2 vídeos. A gente encerra no exercício 65, essa primeira parte, e no próximo vídeo você vai acompanhar a resolução das questões 66 até 70, que era a última questão dessa prova. Beleza? Lembrando que se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E tão importante quanto isso também é compartilhar esse vídeo com os outros amigos seus que também vão prestar a prova do Barro Branco. Beleza? Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!